Meu nome é Luana e aos 35 anos eu acreditava piamente que família era tudo. Durante 10 anos, não perdi uma única reunião anual da nossa família. Embora eu tivesse construído minha carreira como arquiteta contra a vontade deles, as tradições, as risadas e os momentos compartilhados eram para mim como um porto seguro. No entanto, quando descobri que eles haviam organizado o encontro deste ano sem mim, algo se quebrou dentro de mim. Ainda menos esperava que 3 meses depois eles aparecessem de repente na minha porta, porque queriam algo que eu havia construído inteiramente sozinha. Se você está vendo isso e também já foi magoado pela sua família, por favor, inscreva-se no canal e escreva nos comentários de onde você é. Fique ligado para descobrir o que acontece quando aqueles que um dia te rejeitaram, de repente precisam de algo que nunca valorizaram. Cresci numa família tradicional e muito unida em um bairro nobre de Curitiba. Nossa vizinhança era composta por casarões clássicos, jardins impecáveis e pessoas que sabiam tudo sobre a sua vida antes mesmo de você saber. Minha família estendida era grande, fortemente entrelaçada e marcada por valores que colocavam a comunidade acima da individualidade. Minha avó Elsa era a chefe incontestável da família, com sua postura rígida e perspicácia afiada. Com o cabelo prateado perfeitamente penteado e um sorriso que, dependendo do humor, podia aquecer ou congelar, ela liderava a família com uma autoridade silenciosa. Meu avô Haroldo estava sempre ao lado dela, um homem educado e calmo que, após 50 anos de casamento, raramente expressava uma opinião própria, preferindo concordar quando ela decidia o que era melhor para todos nós. Minhas tias, Patrícia e Jandira, seguiram ambas o caminho de vida esperado. Casaram-se logo após a faculdade, tiveram 3 filhos e viviam a vida familiar perfeita. Patrícia era a perfeccionista, anfitriã de jantares magníficos nos feriados. Seus filhos estavam sempre vestidos de forma impecável e eram bem-sucedidos em todas as atividades. Jandira era mais suave, mais maternal, mas igualmente comprometida com a imagem da família. Meu tio Francisco parecia diferente no início. Gostava de viajar, interessava-se por arte e tinha paixão pela fotografia. Mas, eventualmente, ele também se tornou bancário e casou-se com uma mulher que a vovó aprovava explicitamente. Desde criança, eu queria pertencer àquele mundo, embora sempre me sentisse de alguma forma diferente. Enquanto minhas primas sonhavam com casamentos e bebês, eu desenhava casas e pontes em qualquer pedaço de papel que conseguisse encontrar. Meus pais notaram minha paixão cedo, mas toda vez que eu dizia que queria ser arquiteta, a reação era a mesma. É uma área tão difícil para uma mulher. Você já pensou em dar aulas de artes? Assim você teria as férias de verão livres para a família. As reuniões anuais de família na casa de praia da minha avó em Florianópolis eram o ponto alto de todo o verão. A velha casa de madeira com a varanda ampla pertencia à nossa família há 3 gerações. Todo mês de janeiro, todos os 23 membros da família se reuniam por uma semana cheia de tradições. Pescarias matinais com o vovô, piqueniques na praia e longas noites jogando cartas, enquanto os adultos bebiam caipirinhas e contavam velhas histórias. Esses encontros significavam tudo para mim. Eu adorava construir castelos de areia com minhas primas, Kátia e Lúcia. Ouvir as histórias do vovô e até suportar as aulas de culinária da minha avó, nas quais ela suspirava sobre minha falta de talento doméstico. Apesar de todas as críticas veladas, havia um calor real ali. As risadas eram genuínas. O amor era complicado, mas verdadeiro. Lembro-me especialmente de um encontro quando eu tinha 12 anos. Eu tinha trabalhado durante meses no meu próprio projeto de uma casa na árvore, desenhando plantas com lápis coloridos em papel milimetrado. O tio Francisco olhou para os desenhos com interesse real e fez perguntas sobre materiais e estabilidade. Por algumas horas, senti-me vista, realmente vista, como quem eu era. Naquela mesma noite, a vovó me chamou de lado. «Luana, querida», disse ela com aquela voz doce que geralmente anunciava uma crítica. «Você tem uma mente criativa, mas nunca se esqueça. Uma mulher constrói um lar com o coração, não com plantas de construção. Suas primas já estão pensando em que tipo de mães serão um dia. No ensino médio, mantive minhas notas altas e enchi cadernos de esboços com projetos para minhas inscrições na faculdade. Quando finalmente chegaram as cartas de aceitação de vários programas de arquitetura, minha família reagiu com olhares preocupados em vez de alegria.
Um curso tão exaustivo, opinou tia Patrícia. Você nunca terá tempo para ter sua própria família. Apesar disso, viajei para o encontro de família no verão antes da faculdade, cheia de esperança de que meu entusiasmo os convenceria. Mas ouvi a vovó sussurrando para minhas primas. A pobre Luana. Isso é só uma fase. Quando ela perceber como a arquitetura é realmente difícil, ela vai procurar algo mais adequado. Naquela noite, sentei-me sozinha no trapiche, vi a lua dançar sobre a lagoa e tomei uma decisão. Eu estudaria arquitetura, com ou sem a aprovação deles. Eu provaria a eles que estavam errados, mas nunca cortaria o contato, pois na época eu acreditava firmemente que os laços de sangue eram indestrutíveis. Quão ingênua eu fui ao pensar que poderia viver meus sonhos e, ao mesmo tempo, manter o reconhecimento deles. A faculdade em São Paulo foi meu primeiro gosto de liberdade. Cercada por pessoas criativas e apaixonadas, finalmente me senti parte de algo. O programa de arquitetura era tão exigente quanto minha família havia alertado. Noites sem dormir, cheias de maquetes e projetos. Mas, em vez de fracassar, eu floresci. Durante a semana de calouros, conheci Sofia, uma estudante de engenharia civil com cabelos tingidos de azul vibrante e uma risada contagiante que enchia qualquer ambiente. Ela foi a primeira pessoa fora da minha família que realmente me entendeu. Ao contrário dos meus parentes, Sofia nunca questionou por que eu queria projetar edifícios em vez de enchê-los com crianças. Ela simplesmente ouvia, concordava e dava sugestões inteligentes que elevavam meus projetos a um novo nível. Sua família parece bem cansativa, disse ela numa noite, enquanto comíamos pizza às 3 da manhã, entre maquetes de papelão e ferramentas de desenho. Por que a opinião deles ainda é tão importante para você? Eu não tinha resposta para aquilo. Era simplesmente a maneira como eu tinha sido criada, com a crença de que a aprovação da família era a verdadeira medida de sucesso. Mesmo construindo uma nova vida na universidade, eu ligava para casa toda semana. Falava sobre meu esforço, mas não sobre o quanto eu amava meu curso em prático. As dificuldades financeiras me forçaram a me tornar independente. Meus pais haviam deixado claro que pagariam apenas o valor equivalente a um curso de licenciatura numa universidade pública. O resto, incluindo as mensalidades significativamente mais altas de arquitetura. E o custo de vida em São Paulo, eu mesma tive que bancar. Trabalhei em 2 empregos de meio período enquanto cursava a faculdade em período integral, decidida a me formar sem pedir ajuda extra a eles. Apesar da distância crescente, não perdi uma única reunião de família. Todo mês de janeiro, interrompia estágios ou cursos de verão para passar uma semana na casa de praia. A diferença entre minha vida na cidade grande e os encontros familiares, no entanto, tornava-se cada vez mais nítida. Enquanto os professores elogiavam minhas ideias pela criatividade, minha família continuava perguntando quando eu finalmente pensaria seriamente no meu futuro. Escritórios de arquitetura estão sempre demitindo pessoas, comentou tia Patrícia no encontro durante meu 2º ano. A filha da Jandira vai ser enfermeira. Essa é uma profissão segura para uma mulher. Eu apenas sorri, passei a travessa de purê de batatas para ela e engoli a frustração. Naquela noite fiquei acordada, desenhando propostas de reforma para a velha casa de praia, planos de como preservar seu charme, mas melhorar a eficiência energética. Nunca mostrei esses desenhos a ninguém. No 3º ano, a tensão aumentou ainda mais. Meu portfólio atraía cada vez mais a atenção de professores e escritórios de arquitetura, mas minha família permanecia indiferente. Quando contei sobre um prêmio de design sustentável que ganhei, a vovó mudou de assunto imediatamente e falou sobre o noivado da Lúcia. É a idade perfeita para casar, disse ela, olhando para minhas mãos sem aliança. Jovem o suficiente para ter muitos filhos, mas madura o suficiente para ser uma boa mãe. Durante meu último ano, conheci Tiago, um mestrando em planejamento urbano com olhos gentis e um jeito calmo e confiante que me atraiu imediatamente. Nosso primeiro encontro começou com um café, virou um jantar e terminou com uma caminhada à meia-noite pela Avenida Paulista, onde conversamos por horas sobre cidades, arquitetura e responsabilidade social. Quando o levei para o próximo encontro de família, esperei que a inteligência e o charme dele os convencessem. Mas a vovó o puxou de lado e o bombardeou com perguntas sobre sua origem, seus pais e seus rendimentos futuros.
Mais tarde naquela noite, Tiago perguntou com cautela: "Você percebeu como eles falam com você? Você tem ideias incríveis sobre design sustentável, mas seu tio literalmente fez um carinho na sua cabeça durante o jantar como se você fosse uma criança." "Eles são apenas antiquados", defendi, embora as palavras dele tivessem tocado na ferida. Nosso relacionamento se aprofundou ao longo do ano, mas o abismo entre minha vida privada e minha família ficava cada vez maior. Tiago me incentivava a estabelecer limites e a me defender quando minha família desvalorizava meu trabalho. Mas, depois de anos de adaptação, isso era difícil para mim. Comecei a viver duas versões de mim mesma, uma confiante com Tiago e uma silenciosa dentro da família. O ponto de virada veio após minha formatura. Recebi várias ofertas de emprego, incluindo uma em um renomado escritório de desenvolvimento urbano sustentável em São Paulo. Era a chance da minha vida. Com projetos em todo o país e mentores que eu admirava há anos. Quando anunciei que ficaria em definitivo em São Paulo, a reação da família foi intensa. A vovó chorou e falou em traição. Tia Patrícia alertou sobre a violência da cidade grande e a solidão. E o tio Francisco, que costumava me apoiar, disse: "Você está sendo egoísta por colocar a carreira acima da proximidade com a família." Tiago, por outro lado, me apoiou totalmente. Ele até procurou oportunidades de doutorado em São Paulo para que pudéssemos morar juntos eventualmente. Mas, à medida que minha mudança definitiva se aproximava, a pressão aumentava. Todos os dias alguém da família ligava para me dar motivos para voltar para perto deles, desde a pressão alta do vovô até o casamento iminente da minha prima Kátia. "Eu simplesmente não entendo por que você coloca edifícios acima das pessoas que te amam", disse minha mãe em uma conversa particularmente difícil. A pressão constante começou a afetar meu relacionamento. Depois de muitas discussões sobre eu permitir demais que minha família interferisse, Tiago e eu decidimos dar um tempo. Só muito mais tarde descobri que a vovó também havia ligado para ele, para semear dúvidas sobre minha lealdade e convencê-lo de que ele merecia alguém mais familiar. No dia da minha mudança definitiva para o meu novo apartamento, apenas meus pais me ajudaram a empacotar algumas coisas. O resto da família manteve distância demonstrativamente. O silêncio deles era a punição. Quando liguei o motor e deixei as ruas familiares para trás, senti-me ao mesmo tempo amedrontada e livre. Pela primeira vez na vida, decidi conscientemente por mim mesma, contra as expectativas deles e pelo meu próprio caminho. Mas uma parte de mim continuava apegada à esperança de que um dia eles entenderiam e aceitariam o motivo da minha escolha. Meus primeiros anos no Grupo Marshall de Arquitetura em São Paulo passaram como um borrão. Cheios de desafios empolgantes, horas de trabalho intermináveis e um ritmo que mal deixava tempo para respirar. O escritório era especializado em empreendimentos comerciais sustentáveis e projetos de uso misto. Exatamente o tipo de trabalho com o qual eu sempre sonhara. Comecei como designer júnior e consegui provar meu valor rapidamente, desenvolvendo soluções criativas para tarefas complexas. Meu pequeno apartamento em Pinheiros servia pouco mais do que como dormitório entre dias de trabalho que muitas vezes duravam 12 horas ou mais. Mesmo nos fins de semana, eu frequentemente estava no escritório, aprimorando renderizações ou preparando apresentações para reuniões com clientes. Minha dedicação não passou despercebida. Os sócios seniores me confiavam projetos cada vez mais exigentes, embora eu ainda estivesse no início da minha carreira. "Você tem um senso natural de como as pessoas realmente usam os espaços", disse minha chefe, Elisa, depois que redesenhei um saguão pouco prático para que parecesse mais aberto e funcional. "Isso é algo que não se ensina." Enquanto minha vida profissional florescia, minhas relações familiares sofriam. Os telefonemas ficaram mais curtos, as conversas mais superficiais. Minhas histórias sobre projetos eram seguidas quase sempre por relatórios rápidos sobre noivados, nascimentos ou compras de casas dos meus primos e primas, conquistas que, aos olhos deles, contavam mais do que qualquer coisa que eu tivesse alcançado profissionalmente. Quando meu primeiro grande projeto, um centro comunitário em um bairro carente, ganhou um prêmio regional por uso inovador de materiais sustentáveis, liguei cheia de orgulho para casa. Minha mãe parabenizou brevemente, antes de falar com entusiasmo por minutos sobre o bebê da Lúcia. Todos estão completamente encantados.
Ela suspirava. Você deveria vir nos visitar logo, Luana. Família é, afinal, o que realmente importa na vida. Desliguei, olhei para o certificado na minha parede e me perguntei por que meus sucessos nunca eram marcos reais aos olhos deles. Após 5 anos em São Paulo, fui promovida a gerente de projetos, com um salário significativamente maior e a responsabilidade de cuidar de equipes inteiras e grandes clientes. Era um sucesso que eu nunca teria alcançado se tivesse seguido o caminho que minha família havia traçado para mim. No mesmo mês, recebi a liderança de um projeto internacional em Tóquio, o projeto de uma sede corporativa sustentável. Um salto na carreira que marcaria meu perfil profissional permanentemente. O projeto combinava tecnologias verdes de ponta e deveria se tornar um modelo de design ecológico. Apenas o timing era difícil. Os 6 meses no Japão coincidiam exatamente com a data do encontro anual da família. Pela primeira vez em 10 anos, eu não veria a casa de praia no verão. Lutei muito comigo mesma, decidi finalmente pelo trabalho e prometi a mim mesma compensar a ausência mais tarde. Mas as reações foram duras. A vovó deixou uma mensagem. Disse que estava profundamente decepcionada. Tia Patrícia me acusou de trair a tradição familiar e até meu pai, geralmente compreensivo, perguntou: é só uma semana, Luana. Sua empresa não pode realmente mandar outra pessoa? Tentei explicar que esse projeto poderia definir minha carreira, que eu tinha sido escolhida conscientemente por causa da minha experiência. Mas aos olhos deles, meu comportamento era simplesmente egoísta. Ninguém mencionou que meus primos homens já haviam perdido encontros no passado sem nunca serem criticados. O projeto em Tóquio provou-se ainda mais desafiador do que eu esperava. Diferenças culturais, barreiras técnicas e ajustes constantes exigiam criatividade diária. Mas a colaboração com os arquitetos japoneses me inspirou profundamente. A precisão deles, a estética, o senso de espaço e sustentabilidade mudaram minha visão sobre a arquitetura permanentemente. Apesar da exaustão, senti-me profissionalmente realizada como nunca antes. Após a conclusão do projeto, voltei para São Paulo e investi minhas economias em uma casa moderna e compacta na Vila Madalena. Inundada de luz, com estrutura clara, construída com materiais sustentáveis. Finalmente, eu tinha um lar que realmente combinava comigo. Mandei fotos para a família na esperança silenciosa de que eles pudessem finalmente sentir orgulho de mim. Parece muito moderna, comentou minha mãe. Mas não é aconchegante, né? E com todas essas janelas, deve ser frio no inverno. Apenas 2 meses após meu retorno, a vovó sofreu um leve derrame, o que deixou a família em polvorosa. Sem hesitar, coloquei todos os projetos em espera e voei para Curitiba para ajudar na recuperação dela por 2 semanas. Sentei-me à beira da cama dela, fiz compras para o vovô, conversei com médicos sobre planos de cuidados posteriores. Mas assim que outros parentes apareciam, eu ouvia frases como: ainda bem que temos a Jandira e a Patrícia. Elas foram verdadeiros anjos neste momento. Ninguém notou que eu estava no meio da noite nos corredores do hospital fazendo ligações para gerenciar meus projetos à distância. Enquanto minhas primas eram elogiadas por visitas curtas levando travessas de comida, meu esforço permanecia invisível. Quando finalmente voltei para São Paulo, estava exausta, vazia e ferida por dentro. Apesar de tudo, planejei minha agenda para poder estar presente no próximo encontro de família, na esperança de curar a ruptura do ano anterior. O reencontro foi desconfortável desde o início. Entre as conversas, havia acusações não ditas sobre meu desaparecimento e comentários afiados sobre se eu ainda só trabalhava. Minha prima Lúcia trouxe seu recém-nascido, que imediatamente se tornou o centro do encontro, enquanto minhas histórias sobre o projeto em Tóquio foram recebidas com acenos educados e rápidas mudanças de assunto. Você acha que vai se estabilizar algum dia? Perguntou tia Patrícia numa noite, apontando para minhas primas casadas e com filhos. Deve ser solitário viver tão longe, apenas com o trabalho como companhia. Engoli minha raiva, sorri e prometi a mim mesma, apesar de tudo, manter os laços familiares. Afinal, era minha família, minha história. Sem eles, quem seria eu? Essa pergunta não me largou no voo de volta para São Paulo, para onde minha vida bem-sucedida, mas solitária, me esperava. Nos 2 anos seguintes, minha carreira desenvolveu-se rapidamente. O projeto de Tóquio abriu portas para contratos maiores e mais prestigiados. No Grupo Marshall, fui promovida a arquiteta-chefe e diretora de design.
Aos 35 anos, alcancei sucessos profissionais que muitos só experimentam 10 anos mais tarde. Com o salário mais alto e a segurança da minha posição, decidi criar raízes definitivas e comprei um terreno maior. Após meses de busca, encontrei um casarão antigo na Granja Viana, uma área arborizada nos arredores de São Paulo, cheio de história e caráter, mas com grande potencial para modernização sustentável. A propriedade tinha um vasto jardim, onde imaginei um paraíso ecológico, mas esteticamente agradável. Essa casa simbolizava tudo o que eu havia trabalhado para conquistar, a prova tangível do meu sucesso, contra todas as dúvidas e resistências. Quando finalmente segurei as chaves nas mãos, sentei-me na primeira noite sozinha no chão da sala vazia, cercada de possibilidades em vez de móveis, preenchida por uma satisfação silenciosa que ia mais fundo do que qualquer prêmio. Quando janeiro se aproximou, comecei a planejar minhas férias para o encontro anual da família. Bloqueei a semana no calendário, procurei passagens e queria garantir que desta vez eu pudesse estar presente do começo ao fim. Numa terça-feira à noite, liguei para a vovó para confirmar as datas exatas. "Oh, Luana", disse ela com um tom estranhamente hesitante. "Que bom ouvir você. Tudo está tão agitado por aqui ultimamente." Conversamos sobre o jardim dela e os novos remédios do vovô, mas a conversa parecia estranhamente forçada. Quando finalmente perguntei sobre as datas, ela foi vaga. "Eu nem tenho certeza se já está tudo definido", disse ela, evasiva. Pouco antes de desligarmos, ouvi sua voz abafada ao fundo, aparentemente dirigida a outra pessoa. "A Luana provavelmente não vem de qualquer jeito. Ela está sempre tão ocupada." Franzi a testa, mas atribuí aquilo ao jeito habitual dela de comentar as coisas. Apenas 3 dias depois, pouco antes de dormir, eu estava rolando o feed das redes sociais e meu coração parou. Minha prima Kátia havia postado fotos, a família toda reunida. Na casa de praia, rindo, todos juntos à mesa de jantar, crianças no trapiche. "Mais um encontro de família maravilhoso", dizia a legenda. Todos estavam lá, exceto eu. Encarei o celular incrédula, dei zoom em cada detalhe. Tia Patrícia com sua famosa torta, vovó na sua cadeira favorita, primos pescando. O encontro estava acontecendo exatamente agora e eu não tinha sido convidada. Com as mãos tremendo, disquei o número da mamãe. Nenhuma resposta. Depois, papai, tia Jandira, tio Francisco. Ninguém atendeu. Finalmente escrevi diretamente para a Kátia. "Parece que vocês estão se divertindo no reencontro. Meu convite se perdeu?" Só horas depois veio a resposta dela. "Achei que você soubesse. A vovó disse que você estava ocupada demais para vir este ano. Liguei para ela imediatamente." Meu coração disparou. Depois de vários toques, ela atendeu. Sua voz baixa, quase sussurrando. "O que está acontecendo?" Perguntei tentando soar calma. "Por que a vovó disse que eu estava tão ocupada? Isso não é verdade." Kátia hesitou. "Luana, eu realmente não quero ficar no meio disso. Talvez você deva falar diretamente com ela." "Eu estou tentando, mas ninguém atende. Por favor, apenas me diga o que aconteceu." Um suspiro audível. "A família decidiu. Eles acharam que, como você está tão focada na carreira e mora tão longe, provavelmente não iria querer mais fazer parte disso de verdade. A vovó disse que não deveríamos forçar você a tradições que você aparentemente deixou para trás." "Deixei para trás?" Repeti incrédula. "Eu não perdi um único encontro, exceto aquele ano em que estava em Tóquio. Eu estava prestes a comprar as passagens." Uma pausa. Então Kátia disse baixinho. "Tem mais. Alguns acreditam que você se acha melhor que a gente agora. Com seu emprego, os prêmios, a casa na cidade grande. Tia Patrícia disse que seus valores mudaram, que o sucesso é mais importante para você do que a família." Cada palavra me atingiu como um soco. "Isso não é verdade", sussurrei. "Eu sempre tentei encontrar tempo para a família, não importa o quão difícil fosse." "Eu sei", disse Kátia suavemente. "Eu disse isso a eles também, mas a vovó decidiu e ninguém quis ir contra ela." Depois de desligar, fiquei sentada imóvel no sofá por muito tempo. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Durante 10 anos, coloquei meu trabalho em segundo plano para estar presente nesses encontros. Voei pelo país, engoli críticas e me esforcei para pertencer. E esse era, agora, o meu agradecimento. Excluída, sem explicação, sem uma única palavra. A traição cortou mais fundo do que eu jamais imaginei.
Por dias, movi-me como um fantasma pela minha nova casa, presa entre uma tristeza paralisante e uma raiva ardente. Pela primeira vez em anos, aleguei estar doente no trabalho, incapaz de me concentrar em qualquer coisa além do vazio no meu peito. As redes sociais tornaram-se uma tortura e, ao mesmo tempo, um vício. Eu abria as fotos do encontro de família repetidamente, procurando nos rostos familiares algum sinal de arrependimento ou culpa pela minha ausência. Não havia nenhum. Todos pareciam felizes, como se o círculo da família tivesse simplesmente se fechado, sem que minha ausência deixasse uma lacuna. Depois de uma semana de ligações não atendidas, recebi finalmente uma mensagem curta da minha avó. Sentimos sua falta no reencontro, mas entendemos que você tem outras prioridades agora. A família deve respeitar as decisões uns dos outros. A hipocrisia daquelas palavras despertou em mim uma fúria que eu nunca havia sentido antes. Eles não tinham respeitado minha decisão. Eles tinham decidido por mim que eu não pertencia mais. E agora disfarçavam sua exclusão como tolerância pelas minhas supostas escolhas de vida. Quando o primeiro choque passou, decidi conscientemente não investir minha energia em confronto, mas em cura. Minha linda casa nova tornou-se meu refúgio e meu projeto. Comecei a projetar o jardim da minha imaginação. Encontrei consolo cavando a terra com as próprias mãos, cuidando de plantas que respondiam ao cuidado com crescimento, não com julgamento. Pintei as paredes, escolhi móveis que refletiam meu estilo e transformei o espaço vazio, peça por peça, em um verdadeiro lar. Cada decisão, desde os eletrodomésticos eficientes até o piso de madeira fabricado localmente, foi uma decisão por mim, não pelas expectativas dos outros. Pela primeira vez, criei um lugar que mostrava quem eu realmente era, não quem eu deveria ter sido. Você parece diferente, observou meu colega Davi numa manhã, de alguma forma, mais equilibrada. Pensei por um momento, depois disse, estou aprendendo a me reconhecer. Dói, mas é libertador. 3 meses se passaram sem contato significativo com a família, exceto por mensagens ocasionais e distantes. Enviei cartões de aniversário e saudações de feriado, apenas o suficiente para manter as aparências, sem me tornar vulnerável novamente. A ferida permaneceu, mas minha vida parecia cada vez mais autêntica e autodeterminada, independente da rejeição deles. Numa manhã clara de sábado em outubro, enquanto eu plantava flores da primavera, um carro desconhecido entrou de repente na minha garagem. Quando vi minha avó saindo, acompanhada pelas tias Patrícia e Jandira, bem como 3 das minhas primas, meu estômago se contraiu. Sem aviso, sem convite, minha família estava na minha porta, carregada com toda a velha história, decepção e tensão. Endireitei-me, bati a terra das mãos enquanto elas se aproximavam. Minha avó parecia menor, mais frágil do que eu me lembrava. Tia Patrícia estava ereta com aquele olhar de inspeção que não prometia nada de bom. Jandira sorria timidamente, mas era um sorriso forçado. Atrás delas, Kátia, Lúcia e Bete mantinham-se ao fundo, visivelmente desconfortáveis com toda a situação. «Luana!» exclamou a vovó com uma voz exageradamente alegre. «Que casa linda você tem! Pensamos que já era hora de ver onde você se estabeleceu.» O tom casual, como se não tivessem me excluído deliberadamente há 3 meses, me deixou sem palavras. Elas estavam ali na minha calçada, a imagem perfeita da união familiar, a mesma que me havia expulsado. «Isso é realmente uma surpresa», consegui dizer finalmente, nem calorosa, nem hostil. «Eu nem sabia que vocês viriam para São Paulo.» «Foi uma decisão meio espontânea», explicou Patrícia, já deixando seu olhar crítico vagar pelos meus canteiros de plantas nativas. Tínhamos que resolver alguns assuntos de família de qualquer maneira e pensamos que poderíamos combinar isso com uma visita a você. Assuntos de família. A palavra ficou suspensa no ar, e embora estivessem no meu jardim, estava claro que eu não era realmente parte desse nós. Ainda em estado de choque, reagi automaticamente com a educação que me fora ensinada e convidei-as para entrar. Apesar do coração acelerado e dos sentimentos mistos, as reações delas dentro da minha casa diziam mais do que palavras. O sorriso tenso da vovó parecia uma mistura de aprovação e inveja.
Patrícia ergueu as sobrancelhas, surpresa, talvez também irritada que o interior contradissesse suas expectativas. Jandira, por outro lado, parecia honestamente impressionada, passando a mão pelo trabalho sustentável em bambu e assentindo com aprovação. Meu Deus, disse a vovó finalmente, girando lentamente na sala de estar aberta com vista para o jardim. Isso é muito impressionante. Seu emprego parece pagar realmente bem. O subtexto era claro. Era um reconhecimento que tinha gosto de veneno. Eu tinha alcançado algo que elas nunca acreditaram que eu conseguiria. E exatamente isso as incomodava. Mas em vez de satisfação, sentia apenas uma clareza cansada sobre o que realmente existia entre nós. Alguém aceita café ou chá? Perguntei finalmente, retirando-me para a cozinha para organizar meus pensamentos. Enquanto preparava a bandeja, xícaras e um pacote de biscoitos, ouvia como elas se moviam pela minha casa, abriam portas, cochichavam em vozes abafadas. Olha-me esse banheiro, sussurrou Patrícia. Mármore de verdade. E esses eletrodomésticos, tudo de última geração, respondeu Jandira. Deve ter custado uma fortuna. Tanto espaço e tudo só para uma pessoa, suspirou a vovó. Que desperdício. Voltei para a sala com a bandeja. Elas já tinham se acomodado no meu sofá em um semicírculo, como um conselho pronto para julgar minha vida. O silêncio enquanto eu servia o chá era pesado e cheio de intenções não ditas. Essas mulheres certamente não tinham viajado centenas de quilômetros apenas para admirar minha decoração. Então me sentei em frente a elas e perguntei calmamente: o que traz vocês a São Paulo? Por mais agradável que seja essa surpresa, sinto que há um motivo específico para essa visita. Seguiu-se um breve momento de tensão. Olhares foram trocados, um acordo mudo sobre quem deveria tomar a palavra. Finalmente, a vovó pousou sua xícara de chá com um clique decidido. Luana, estamos todos muito orgulhosos do que você conquistou, começou ela. Uma afirmação que estava tão em contradição com todos os anos de críticas que quase me engasguei. Sua casa maravilhosa mostra o quão bem-sucedida você se tornou. A família tem conversado sobre algumas mudanças e seu exemplo nos confirma que estamos tomando a decisão certa. Uma sensação desagradável subiu em mim. Que mudanças? Perguntei com cautela. Novamente trocaram olhares, até que finalmente tia Patrícia assumiu a palavra. Como você sabe, a casa de praia tem estado na família há gerações. Sempre foi o coração dos nossos encontros e tradições. Estou ciente disso, disse eu baixinho. Eu estive lá todos os anos, exceto, claro, este ano, quando não fui convidada. A alusão direta à exclusão fez o clima mudar perceptivelmente. A prima Kátia, de repente, encarou intensamente sua xícara, enquanto tia Jandira girava nervosamente sua aliança de casamento. Isso foi um timing infeliz, suavizou a vovó com sua típica voz apaziguadora. Mas talvez também tenha sido um sinal de que mudanças são necessárias. O fato é, Luana, a casa de praia será vendida. A frase me atingiu como um golpe. Apesar da distância dos últimos meses, a casa de praia era parte da minha identidade. Lá, nossa família havia criado memórias verão após verão. No trapiche rangente, sob a varanda, nos quartos velhos e familiares. Vendida? Repeti. Por quê? É por causa dos custos de manutenção? Os lábios da vovó se contraíram. A verdade é que minha situação financeira está um pouco apertada. Os impostos subiram enormemente e o fundo que financiava a manutenção da casa está quase esgotado. Essa informação era nova e chocante. Eu sempre tinha considerado a fortuna da família como algo garantido, como uma base sólida que permitia à vovó o controle sobre todos os assuntos. Agora, minha visão sobre as relações de poder na família mudava. Sinto muito ouvir isso, disse eu honestamente. Apesar de tudo, a casa significa muito para todos nós. Exatamente, interveio tia Patrícia com súbita energia, e com isso chegamos ao verdadeiro motivo da nossa visita. Ela se inclinou levemente para a frente. A família continua precisando de um local para os encontros. As tradições não podem se perder só porque as circunstâncias mudam. As palavras dela pairaram pesadas no ar, até que o verdadeiro sentido me atingiu. Deixei o olhar vagar pelos rostos e de repente entendi tudo. Vocês querem fazer os encontros de família aqui? Perguntei sem expressão. Na minha casa? Seria ideal, exclamou Lúcia entusiasmada.
Sua casa é até maior que a casa de praia e o jardim seria perfeito para as crianças. Além disso, São Paulo é tão central, com muitas opções de lazer, acrescentou Jandira. Isso poderia se tornar uma tradição totalmente nova. Fiquei sentada imóvel, sem palavras diante da ousadia dessa ideia. Apenas 3 meses depois de terem me excluído conscientemente, estavam aqui agora para me pedir que eu disponibilizasse meu lar como novo ponto de encontro para eles. Deixa eu ver se entendi direito, disse eu lentamente. Vocês decidiram que eu era focada demais na carreira para fazer parte do encontro. Vocês o realizaram sem mim e agora querem que eu abra minha casa para que vocês possam celebrar aqui no futuro. Um silêncio inquieto se espalhou, mas a vovó manteve sua calma fingida. Divergências familiares acontecem, Luana, mas no final o sangue fala mais alto. Às vezes todos nós precisamos fazer concessões pelo bem da família. Olhei para ela e percebi que ela realmente não via contradição no comportamento dela. Aos olhos dela, a família tinha uma necessidade e eu tinha os meios de supri-la. Meus sentimentos não importavam. A lógica dela era simples. Eu tinha recursos, então deveria compartilhá-los. Preciso pensar sobre isso, disse eu finalmente, mais para me mover do que para realmente servir mais chá. Essa é uma decisão importante. Minha resposta neutra pareceu desencadear uma nova tentativa. Como se fosse uma deixa, começaram a elogiar minha casa efusivamente. Seu senso estético é realmente impressionante, disse Patrícia, enquanto apontava para minha coleção de arte. E pensar que um dia tivemos dúvidas se a arquitetura era a coisa certa para você, acrescentou a vovó com uma risada aguda. Aparentemente você provou que estávamos errados. A súbita admiração delas, após anos de condescendência, só tornava suas verdadeiras intenções mais claras. Elas não tinham vindo para consertar algo. Elas vieram porque queriam algo. E eu tinha o que elas precisavam, o que os problemas financeiros delas lhes haviam tirado. No decorrer da tarde, revelou-se pouco a pouco quão séria era a situação delas, através de comentários casuais e gestos impensados entre as frases. Os investimentos da vovó tinham sofrido perdas consideráveis. Tia Patrícia contou com uma contenção ensaiada que seu marido havia perdido o cargo de diretoria e a empresa da família, que o tio Francisco administrava, lutava aparentemente com a crise econômica. Enquanto isso, minha situação financeira estável, minha casa que eu financiava sozinha sem problemas e minha carreira de sucesso haviam se tornado o símbolo de tudo aquilo contra o que elas haviam me alertado antes. A ironia amarga disso não me escapou enquanto eu observava como os olhares delas vagavam avaliadores pelos meus cômodos, admirados, mas também com um toque de inveja. Luana sempre foi tão independente, disse tia Jandira para as outras, como se eu nem estivesse ali. E agora vemos como isso fez bem a ela. Até o final da tarde, a aparência de uma visita familiar inofensiva mal podia ser mantida. Quando mostrei a elas os quartos de hóspedes onde passariam a noite, senti a tensão crescente por trás de suas palavras educadas. Elas precisavam de uma resposta para o pedido delas, mas não queriam me pressionar demais ainda. À noite, enquanto eu preparava um jantar simples na cozinha, ouvi os sussurros delas vindos da sala. Vozes abafadas, considerações estratégicas. Naquele momento, percebi com dolorosa clareza. Minha família não me via como uma pessoa, mas como um recurso que tentavam usar habilmente. A dor ainda estava lá, mas vinha acompanhada de uma nova e silenciosa certeza do meu próprio valor, independente do reconhecimento delas. No jantar, reinava o silêncio quando coloquei a lasanha na mesa. Eu tinha usado propositalmente a receita da mamãe. Um gesto silencioso que não passou despercebido por ninguém. Por alguns minutos, só se ouvia o tilintar dos talheres e o murmúrio baixo de elogios sobre a comida. Tem gosto de casa, disse a prima Beth finalmente. A primeira frase realmente calorosa desde a chegada delas. Tive boas professoras, respondi com um pequeno sorriso em direção às minhas tias. Uma oferta de paz, embora a tensão continuasse palpável. A conversa durante o jantar permaneceu cautelosamente impessoal. Girou em torno dos filhos da Lúcia, novidades da vizinhança e assuntos superficiais sobre parentes distantes. Ninguém mencionou a casa de praia ou os encontros de família, embora o pedido não dito pairasse sobre nós como uma sombra.
Só no café depois do jantar, a vovó tocou no assunto novamente. Luana, seu lar é realmente maravilhoso, tão espaçoso, decorado com tanto bom gosto. Seria perfeito para reunir toda a família. Tomei um gole calmo de café antes de responder. Obrigada. Trabalhei duro para criar um lugar que parecesse um lar para mim. E sim, poderia ser um lugar bonito para encontros. Com suas áreas internas e externas, certamente caberiam 23 pessoas aqui, acrescentou Patrícia enfaticamente. 23? Repeti lentamente. Isso me inclui desta vez, eu suponho. Ao contrário do ano passado. O silêncio que se seguiu era quase palpável. A vovó pigarreou. Quanto a isso, Luana, houve um mal-entendido. Um mal-entendido? Perguntei calmamente, embora meu pulso estivesse acelerado. A Kátia me disse de forma bem clara que vocês decidiram não me convidar porque acharam que eu tinha me distanciado da família. O olhar de Patrícia disparou em aviso para Kátia, que imediatamente baixou os olhos e se concentrou em sua sobremesa. Não foi bem assim, começou a vovó em seu típico tom apaziguador. Nós realmente achamos que você estaria ocupada demais com seu trabalho importante. Parecia mais gentil não te pressionar. Interessante, retruquei calmamente. Eu tinha ligado para você especialmente para confirmar as datas e comprar a passagem. Se você realmente achasse que eu estava ocupada demais, poderia ter mencionado isso na hora. Na nossa família era inédito contradizer a vovó tão diretamente. As palavras dela eram normalmente consideradas intocáveis. Bem, murmurou ela finalmente, ligeiramente desconcertada. Talvez tenha havido um mal-entendido, mas isso ficou para trás. O importante é que olhemos para frente com novas tradições. Deixei o olhar vagar pela mesa, pelos rostos das pessoas que tinham sido minhas primeiras lições de pertencimento e amor, e ao mesmo tempo causadoras das minhas maiores feridas. Algo havia mudado em mim. Desde os meses de exclusão, minha necessidade pela aprovação delas tinha se dissolvido silenciosamente. Antes de falarmos sobre novas tradições, disse eu calmamente, devemos ser honestos sobre o porquê de vocês estarem realmente aqui. Não é só por um lugar para os encontros de família, é? Um olhar nervoso de Jandira para a vovó, cujos lábios se comprimiram numa linha fina. Finalmente ela suspirou. Não só por isso, admitiu. A família está com dificuldades financeiras. A venda da casa de praia não é uma conveniência, mas uma necessidade. E sim, a possibilidade de usar sua casa bonita para os encontros nos aliviaria muito financeiramente. A franqueza dela foi surpreendente. A vovó nunca tinha admitido fraqueza ou carência. Ela sempre tinha mantido a imagem de prosperidade, não importava como a realidade parecesse. Eu entendo, disse eu calmamente. Tem mais alguma coisa que eu deva saber? Novamente seguiram-se olhares. Uma ponderação muda. Finalmente Patrícia falou. A verdade, Luana, é que muitos de nós estamos lutando, enquanto você prospera. O Francisco perdeu sua sociedade. Meu marido foi demitido. Alguns dos seus primos estão atolados em dívidas estudantis que mal conseguem pagar. É difícil ver seu sucesso enquanto outros membros da família precisam vender joias e heranças para manter suas hipotecas. Então, disse eu lentamente, a exclusão do encontro de família foi parcialmente por inveja do meu sucesso? A prima Kátia finalmente levantou o olhar. Alguns acharam que não era justo você rejeitar os valores familiares e, mesmo assim, ser mais bem-sucedida do que aqueles que seguiram o caminho tradicional. Rejeitar os valores familiares? Repeti honestamente confusa. De que maneira eu fiz isso, por favor? Você priorizou a carreira à família, explicou tia Patrícia num tom professoral, como se falasse com uma criança. Você foi embora, se concentrou no trabalho em vez de relacionamentos. Nunca casou. Não teve filhos. Eu decidi seguir minha paixão e meu talento. Respondi calmamente. Eu nunca rejeitei a família. Eu ligava regularmente, visitava sempre que possível e vinha a todos os encontros por uma década, apesar das críticas constantes às minhas decisões. A vovó fez um gesto de descaso. Ninguém criticou você, Luana. Nós só nos preocupávamos com sua felicidade. Algo se rompeu dentro de mim. Não, vovó. Vocês criticaram sim, o tempo todo. Vocês minaram minha autoconfiança, diminuíram minhas conquistas e me fizeram acreditar que eu era insuficiente só porque não correspondia às expectativas de vocês. Silêncio constrangido. Ninguém nunca tinha falado assim com ela. Mas as palavras continuaram fluindo.
agora que a raiva acumulada por anos finalmente ganhava voz. E eu soube recentemente que a senhora interferiu ativamente no meu relacionamento com o Tiago, que a senhora insinuou para ele que eu tinha problemas de compromisso e com isso o afastou de mim. Ele foi um dos poucos que realmente me apoiou. O rosto da vovó ficou vermelho. Eu só queria protegê-lo de decepção. Suas prioridades eram claras e não tinham nada a ver com um homem. Minhas prioridades eram construir uma vida plena e uma carreira com propósito. E foi exatamente isso que eu fiz, retruquei calmamente. E é interessante que minhas decisões agora, quando vocês precisam de algo de mim, de repente pareçam aceitáveis. Tia Jandira estendeu a mão num gesto apaziguador. Luana, querida, ninguém está julgando suas decisões agora. Nós só esperamos que a família possa se unir novamente. Mas é exatamente esse o problema, disse eu. Vocês julgaram minhas decisões por anos. Vocês só não esperavam que elas me colocassem numa posição onde vocês de repente quisessem algo de mim. E agora que o poder financeiro da vovó está diminuindo, meu sucesso de repente é útil em vez de ameaçador. Minhas palavras ecoaram na sala. Ninguém falou, apenas o tic-tac suave do relógio da cozinha preenchia o silêncio. Cada segundo, um golpe de verdade. Finalmente, Kátia disse baixinho. Ela tem razão. Nós fomos injustos com a Luana por anos. Eu ouvi todos os comentários de que ela era egoísta, focada demais na carreira, que negligenciava o contato. E agora queremos usar a casa dela para os encontros, depois de tê-la excluído. Isso é hipócrita. Tia Patrícia arfou audivelmente, mas a reação da vovó foi a que mais me surpreendeu. Sem raiva, sem trovões, apenas um lento ceder. Seus ombros caíram, como se ela sentisse pela primeira vez o peso de suas próprias ações. Talvez, disse ela baixinho. Talvez haja alguma verdade no que você diz, Luana. Os tempos mudaram. As mulheres hoje têm outras oportunidades do que antigamente. Foi o mais próximo de um pedido de desculpas que ela já chegou. Mas não veio de arrependimento, e sim de necessidade, da consciência de que o poder dela havia diminuído enquanto o meu havia crescido. Eu aprecio suas palavras, disse eu com cautela, mas quero deixar uma coisa clara. Esta casa não é um ativo que pode ser usado. É o meu lar, meu refúgio. Eu a construí depois de anos sendo diminuída por aqueles que deveriam ter me apoiado. Olhei diretamente para a vovó. Antes de eu sequer pensar em abrir minha casa para encontros de família, quero saber se vocês realmente querem consertar nosso relacionamento ou se só querem o que eu construí. A pergunta cortou a última fachada. A vovó, sempre estrategista, entendeu que as relações de poder haviam mudado irrevogavelmente. Pela primeira vez, a decisão estava comigo. Ser família significa apoiar uns aos outros quando as circunstâncias mudam, disse ela cuidadosamente. E agora a família precisa do seu apoio. Não é isso que você sempre quis, Luana? Ser finalmente valorizada? Naquele momento percebi tudo. Nenhuma desculpa, nenhuma admissão, nenhuma compaixão real, apenas uma nova forma de manipulação, disfarçada de cuidado. Ela tentava usar meu antigo desejo de pertencimento contra mim. O que eu queria, disse eu calmamente, era ser amada e aceita como eu sou, não pelo que eu posso oferecer. E o que eu ouço agora é que vocês só toleram minhas decisões porque elas beneficiam vocês. A verdade pairava como um nevoeiro pesado sobre a sala. Ninguém contradisse, porque ninguém podia. O jogo que havia definido nossa família por décadas foi desmascarado. Amor apenas sob condições. Olhei para os rostos delas, os mesmos que me moldaram, feriram e formaram, e senti de repente uma clareza profunda e tranquila. A necessidade da aprovação delas, que me impulsionou por tanto tempo, caiu de mim. Em seu lugar surgiu algo novo, uma força que crescia do autorrespeito, não da validação delas. Preciso de tempo para pensar sobre o pedido de vocês, disse eu finalmente, levantei-me e comecei a tirar a mesa, em silêncio. Independentemente de como eu decidisse sobre os encontros de família no futuro, uma coisa era certa. Não poderia continuar como antes. Se houvesse qualquer relacionamento, teria que ser baseado em respeito mútuo, não em adaptação e controle. Essas palavras ainda pairavam na sala enquanto eu levava a louça para a cozinha e as deixava com o eco de uma verdade familiar, que elas nunca antes precisaram questionar. Na manhã seguinte,
A luz suave do sol entrava pelas janelas da cozinha enquanto eu preparava o café da manhã para minhas visitas inesperadas. Algo na atmosfera da casa estava diferente, como se a verdade dita na noite anterior tivesse mudado o próprio ar. Uma a uma, elas entraram na cozinha, calmas, cautelosas, esforçando-se pela normalidade. A vovó, como sempre a primeira, sentou-se no balcão da cozinha e me observou trabalhando com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Você tem uma rotina matinal maravilhosa, observou ela finalmente. Tão organizada, tão pacífica. Obrigada, respondi, colocando uma tigela de frutas frescas na mesa. Trabalhei duro para levar uma vida que pareça equilibrada e genuína. Durante o café da manhã, a conversa permaneceu educada e superficial. Girou em torno de voos de volta, compromissos e trivialidades. Ninguém mencionou diretamente o assunto que pairava não dito sobre tudo: os encontros de família. Após a refeição, enquanto tia Jandira e a prima Beth me ajudavam a tirar a mesa, a vovó finalmente tomou a palavra. Luana, deveríamos discutir os planos para o reencontro antes de partirmos, disse ela com a tentativa familiar de manter a autoridade, embora esta já estivesse visivelmente frágil. A família precisa tomar decisões em breve. Sequei minhas mãos, virei-me para elas e vi rostos onde a expectativa e a necessidade estavam expostas. Pensei muito sobre o pedido de vocês, comecei calmamente, e cheguei a uma decisão. Elas se inclinaram levemente para a frente, tensas, esperançosas. Por um breve momento senti o velho reflexo, o impulso de agradá-las, de finalmente receber o reconhecimento que desejei por tanto tempo. Mas o momento passou. Em seu lugar veio a clareza que encontrei nos meses sem elas. Esta casa, disse eu fazendo um pequeno gesto para o ambiente, significa algo para mim. Não é apenas um sucesso financeiro ou um símbolo de status. É a expressão visível de uma vida que construí segundo meus próprios padrões, porque aprendi a confiar em mim mesma, em vez de cumprir expectativas que nunca serviram para mim. O rosto da vovó endureceu levemente, mas ela permaneceu em silêncio. Por anos tentei unir meu verdadeiro eu com a pessoa que vocês esperavam de mim. Vim a todos os encontros, suportei críticas e, mesmo assim, pedi a aprovação de vocês. Quando vocês me excluíram este ano, sem uma única conversa, algo se quebrou dentro de mim. Respirei fundo e continuei com uma calma que se ancorara firmemente em mim. Esta casa tem algo que a casa de praia nunca teve, limites claros, e vocês não podem ultrapassá-los. O efeito foi imediato. O rosto da vovó perdeu a cor. Tia Patrícia me encarava de boca aberta e as primas trocavam olhares envergonhados. Elas não estavam acostumadas a alguém questionando a hierarquia familiar. Você não pode estar falando sério, sussurrou a vovó finalmente, sua voz estranhamente insegura. Somos sua família, Luana. Sim, respondi calmamente. Mas ser família não significa automaticamente ter direito ao meu lar, ao meu dinheiro ou à minha energia. Não mais. Depois de tudo o que fizemos por você, começou Patrícia indignada. Eu levantei levemente a mão. O que exatamente você fez por mim, Patrícia? Diminuiu meus sonhos, criticou minhas decisões, me excluiu sempre que eu não me encaixava na imagem de vocês. Essas não são ações que me deixam em dívida com vocês. O silêncio que se seguiu foi cru, honesto, quase libertador. Pela primeira vez, elas ouviam palavras sem o véu protetor da cortesia familiar que havia coberto tudo por décadas. Não estou dizendo que nunca mais quero vê-las, acrescentei, mas nosso relacionamento precisa mudar fundamentalmente antes que eu sequer pense em realizar um encontro de família aqui. E essa mudança começa com honestidade sobre o passado, não com aceitação repentina só porque agora tenho algo que vocês precisam. A vovó levantou-se abruptamente, com as mãos tremendo. Vejo que desperdiçamos nosso tempo aqui. Se você prefere guardar rancor em vez de honrar os deveres familiares, essa é sua decisão. Exatamente a reação que eu esperava, a tentativa de reinterpretar limites, como ingratidão, de despertar culpa onde a autoridade não funcionava mais. Antigamente teria funcionado, hoje não mais. Não é rancor, vovó, disse eu baixinho. É um limite, e há uma diferença. Elas deixaram a casa dentro de 1 hora. A despedida foi tensa, fria.
Quando o carro dela saiu da garagem, fiquei na janela sentindo uma onda de sentimentos contraditórios. Tristeza pelo que foi perdido, alívio pelo que finalmente deixei ir e uma certeza silenciosa e pacífica sobre o caminho que agora estava na minha frente. Claro que não foi um fim definitivo. Poucos dias depois recebi mensagens de parentes distantes, obviamente influenciados pela versão da história contada pela vovó. Nessa narrativa, eu era a ingrata, a egoísta, ocupada demais com sucesso e bens materiais para ainda se interessar pelos valores familiares. Mas pela primeira vez na minha vida, senti que a opinião deles não definia mais quem eu era. A história que minha família contava agora me era muito familiar. Mais uma variação da velha narrativa que espalhavam sobre mim há anos. Mas desta vez, decidi não contradizer mais ou me justificar. Em vez disso, escolhi outro caminho. Comecei a cultivar relacionamentos que honravam meu verdadeiro eu. Conexões com pessoas que me apoiaram sem condições ou julgamentos. Sofia, minha amiga da faculdade com o cabelo azul, que sempre acreditou no meu potencial, ajudou-me a planejar uma festa de inauguração que encheu minha casa de risadas, calor e alegria honesta. Meus colegas do escritório de arquitetura trouxeram presentes pensados que refletiam meu estilo e meus valores. Até vizinhos, que eu mal conhecia antes, tornaram-se novos amigos, atraídos pelo jardim que projetei não apenas como refúgio, mas também como espaço comunitário. 2 meses após o confronto com minha família, recebi uma mensagem inesperada de Tiago, meu ex-namorado. Ele tinha ouvido falar do rompimento e me escreveu: "Sempre admirei sua coragem e seu talento. Na época, eu simplesmente não fui forte o suficiente para ficar ao seu lado e me arrependo disso até hoje." Nosso reencontro cauteloso mostrou que ambos havíamos crescido em caminhos semelhantes. Tiago também tinha aprendido a estabelecer limites com pais que tentavam controlar sua vida e, assim, encontrou seu próprio caminho autêntico. Nossa amizade renovada trouxe uma forma inesperada de cura, um lembrete suave e honesto de que conexões baseadas em respeito mútuo são realmente possíveis. Quando o inverno deu lugar à primavera, comecei a organizar pequenas reuniões que lentamente se transformaram nas minhas próprias tradições. O fim de ano tornou-se uma celebração com minha família escolhida. Amigos que traziam pratos de suas culturas e compartilhavam histórias tão diversas quanto suas vidas. No solstício de verão, celebramos no jardim. Os convidados plantaram novas flores e arbustos, criando raízes juntos, literal e figurativamente. Através da terapia e de uma honesta autorreflexão, percebi que as relações familiares existem num espectro. Distância total não era necessária, mas acesso ilimitado também não era saudável. Com o tempo, surgiu um contato cauteloso e limitado com alguns parentes. Minha prima Kátia, que teve a coragem de dizer a verdade durante a briga, tornou-se uma visitante ocasional. Nosso relacionamento desta vez mais honesto e livre do que nunca. Com a vovó e os outros, o contato permaneceu superficial. Cartões de festas, breves ligações de aniversário. Conexão sem abrir mão do meu autorrespeito. O próximo encontro de família aconteceu em uma casa alugada em Campos do Jordão. As fotos nas redes sociais mostravam rostos familiares, sorrindo com comentários sobre pessoas que ainda valorizam as tradições. Desejei a eles, internamente, tudo de bom, de uma distância segura e pacífica. O caminho que escolhi não foi sem dúvidas ou dor. Expectativas sociais em torno de deveres familiares são profundas e romper padrões tóxicos exige um retorno constante ao amor próprio e à consciência. Mas a cada mês ficava mais claro que minha decisão foi a correta. Perceptível na qualidade dos meus relacionamentos, na calma do meu dia a dia, na autenticidade do meu lar. 1 ano após o confronto, sentei-me num banco do jardim numa noite de verão. O ar estava quente, vagalumes dançavam entre as plantas que eu havia colocado. Um jardim sustentável com flores nativas, canteiros de vegetais e pequenos caminhos que convidavam ao silêncio e à paz. Meu celular vibrou. Uma mensagem da Sofia, confirmando os últimos preparativos para nosso encontro de fim de semana. 20 amigos viriam. Pessoas que encheriam meu lar com o que eu sempre desejei. Comunidade através da aceitação, não da adaptação. Alegria em vez de julgamento. A ironia era clara para mim.
Ao me recusar a sediar o encontro da família, criei algo verdadeiro. Um lugar onde a conexão era sincera, onde as pessoas eram bem-vindas como são, não como se queria que fossem. Talvez essa tenha sido a lição mais importante dessa jornada. Família, no sentido mais verdadeiro, não é definida pelo sangue, mas pelo respeito, pelo reconhecimento do caminho individual de cada pessoa, por limites que protegem em vez de excluir. Minha família escolhida tornou-se a comunidade pela qual sempre anseiei, um círculo de pessoas que oferecia pertencimento sem condições. Quando olho hoje para a dor da exclusão, sinto, paradoxalmente, gratidão. Sem essa ruptura, talvez eu nunca tivesse encontrado a coragem para falar minha verdade, construir relacionamentos baseados na reciprocidade e criar uma vida que realmente correspondesse aos meus valores. A casa que me cerca permanece como um sinal visível dessa evolução. Não pelo seu valor material, mas pelo que simboliza: a coragem de viver autenticamente, a força de manter limites e a sabedoria de basear a família no amor e na liberdade, não no controle. E se você mesmo já foi excluído pelas pessoas que deveriam ter te valorizado mais, espero que minha história te lembre disso. A rejeição, às vezes, pode ser um desvio para uma vida que realmente pertence a você. Você já teve que estabelecer limites para se proteger? Compartilhe sua experiência nos comentários. Não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal, para mais histórias sobre força, cura e autodescoberta. Obrigada por ter percorrido este caminho comigo e lembre-se, às vezes, o próprio caminho leva exatamente ao lar que a gente realmente merece.